Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um problema que afeta muita gente de uma maneira tristemente especial. Nós vamos falar sobre Parkinson. A doença de Parkinson não tem cura definitiva, porém ela pode e deve ser tratada, não apenas combatendo os sintomas, como também retardando o seu progresso. O acompanhamento médico tem como objetivo de minimizar os efeitos da doença e melhorar o bem-estar do paciente. Estima-se que a doença de Parkinson afete cerca de 200 mil pessoas no Brasil, com uma prevalência de 3 a 4 casos por 1.000 habitantes. Hoje nós temos o grande prazer de contar aqui em nossa bancada com a presença do Dr. Lauro Figueira, neurologista no Hospital Mater Dei Santa Clara, e do UMC, Dr. Fagundo Burgos Ruiz Júnior, neurologista e neurofisiologista. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Dr. Lauro, Dr. Fagundo, prazer muito grande tê-los aqui em nosso Dose de Saúde de hoje. Muito obrigado. Realmente. Agradecer aí o convite. Bom, vamos lá. A Parkinson é uma doença mais comum em homens do que em mulheres, com uma razão de 1,5 por gênero. Como é que é isso, gente? Por que atinge mais os homens? Tem alguma razão isso, doutor Fagundo? Não tem uma explicação clara, definida para isso. Talvez mais contato com os agentes que possivelmente desencadeiam isso. Então, por exemplo, a gente tem certeza que algumas coisas aumentam a incidência de Parkinson. Um deles é o uso de pesticidas. Então, como o homem trabalha mais, se expõe mais a esse tipo de atividade, essa é uma razão possível, mas definitivamente não é essa única razão. Então, assim, não está bem definido. Pelo menos do ponto de vista genético, não tem uma explicação epidemiológica para isso, até onde eu sei. Além da exposição a agrotóxicos, lembrar também o homem está bem mais exposto a fatores externos de causa de violência. Então, o trauma craniano também é reconhecido como um fator de risco para o desenvolvimento do Parkinson. Uhum. Então, e às vezes a pessoa fala, não, mas eu não luto boxe, tá, mas você joga futebol e dá cabeçada na bola. Então, quantas vezes você já brigou na rua? Isso pode ser também um fator de risco. Assim, a genética, a gente está começando a compreender ela, e boa parte das hoje chamadas doenças, a gente não pode falar que é uma doença única. Não é que tem um gene que codifica a doença e aquilo é tudo linear, não tem, é tudo do mesmo jeito. Não, provavelmente a gente está falando de fatores ambientais que interagem com fatores genéticos. E a genética não vai ser só um gene, vai ser um monte de genes que contribui cada um com um pouquinho para o risco de desenvolvimento de Parkinson. Uhum. A prevalência maior é entre pessoas com idade mais avançada, 50, 70, 79 anos, que apresentam um índice maior da doença. Então, se você for olhar, a idade média, se você juntar todos os pacientes com Parkinson, a idade média de início da doença é 57 anos e meio. Para ser 57 anos e meio e ter uma prevalência realmente aumentada, olha, 3%, aproximadamente 3% da população acima dos 60 vai ter Parkinson. Para 57,5 ser a idade média, isso quer dizer que muita gente... Acima de 60? Acima de 60, quase 3% da população vai ter a doença de Parkinson. Então, se a idade média é 57,5 anos, isso quer dizer que tem muita gente por volta dos 50. Você vai puxando para trás, 40, menos, 30, menos. Mas assim, eu tenho pacientes que eu fiz o diagnóstico com 21 anos de idade. Nós temos o caso mais emblemático, o cara que mais financia o Parkinson no mundo hoje, é o Michael J. Fox, o ator de Volta para o Futuro. Então, ele começou o primeiro sintoma dele com 27 anos. Então, assim, para justificar
a idade ser tão baixa assim, isso quer dizer que muita gente começa por volta dos 50. Então, diferente do que a gente pensa que é sempre aquele senhor de 70, 80 anos de idade, tudo bem, a incidência é bem maior, mas ela começa um pouquinho mais cedo mesmo, essa doença. E a gente não deve se espantar por causa disso. Uhum. Os sintomas, como é que são os sintomas? A gente sabe que treme, aquela coisa toda. Tem algum outro sintoma, doutor? É interessante que quando você fala de Parkinson, todo mundo vem na cabeça o tremor. Mas o tremor não é nem necessário para o diagnóstico de doença de Parkinson. Olha. O sintoma mais eloquente, que assim, tem que ter realmente, são os movimentos lentos, o que o médico vai chamar de bradicinesia. Então, a pessoa começa a movimentar lentamente, muitas vezes a gente vai ver que o corpo dela está meio duro, está virando em bloco, perde o balanço das mãos quando vai andar. Lógico que isso pode vir acompanhado do tremor, e o tremor está presente em uma quantidade alta dos casos. Mas o tremor não é necessário para o diagnóstico, inclusive. Então, os 3 principais sintomas seriam a bradicinesia, o movimento lento, o tremor e o corpo duro, que a gente vai chamar aí de rigidez. Mas é interessante que o Facundo falou que o diagnóstico os sintomas da doença de Parkinson começam muito, muito tempo antes. Então, é comum a pessoa recordar e já tinha o intestino preso há muitos anos, perdeu o olfato, tinha uma alteração do sono, que o sono era muito agitado, fica falando, brigando no sono, que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM. Tá? Esses sintomas que a gente diz como não motores, eles começam muito antes dos sintomas motores. E pode ser uma pista de que algo está acontecendo ali, talvez vai ter algum problema no futuro. Tá? O senhor falou aí sobre a questão da lentidão, a pessoa fica lenta para se movimentar, aquela coisa toda. Como é que... Explica isso direito para a gente. Então, como é que... nós usamos o termo bradicinesia. A bradicinesia é a lentidão de movimento. Esse é o único sinal obrigatório. Então, como é uma doença de diagnóstico clínico, você tem que ter bradicinesia, lentidão, mais ou tremor de repouso, ou rigidez, preferencialmente um tipo de rigidez que a gente chama de roda denteada, mas não é necessário que seja. E você pode ter instabilidade postural. Até 15 anos atrás, a instabilidade postural era o 4º sinal da doença. Essa instabilidade é tonteira? Não, é uma tendência de queda, geralmente para trás. Tá? Eu depois acho que no decorrer nós vamos falar das outras quedas que acontecem pelo congelamento de marcha, mas essa é uma instabilidade para trás. Ela é muito tardia na doença, por isso que ela não faz parte hoje de uma forma obrigatória do diagnóstico. Então o diagnóstico é lentidão de movimento, mais ou tremor de repouso, ou rigidez, ou as duas coisas. Então, quando fala em bradicinesia, o Lau já colocou. Você vai olhar, é sempre uma lentidão assimétrica. Se persistentemente você tiver uma lentidão simétrica, ou seja, os dois lados igualmente acometidos, provavelmente não é Parkinson, é algum outro parkinsonismo. A lentidão é assimétrica, e quando você fala de lentidão, é algo como isso que eu vou tentar fazer. Você tem uma amplitude menor de movimento, se você perceber um lado, você tem uma amplitude menor, e a velocidade também está menor. Então a gente chama de bradicinesia, a lentidão, e hipocinesia, a diminuição da amplitude do movimento. Só que você tem que deixar o paciente fazer. Você tem que esperar pelo menos 10 segundos observando isso daqui, senão você pode não ver essa diminuição gradativa da velocidade e da amplitude do movimento. A rigidez, você testa palpando o paciente. Então, assim, é obrigatório que o médico coloque a mão no seu paciente. E, finalmente, o tremor, ele vai diferenciar porque todo mundo que vê alguém tremendo pensa em Parkinson. E eu já comentei, nós comentamos sempre entre neurologistas, 15% das pessoas têm tremor. Pode não ser significante a ponto dele ir no neurologista, mas a grande maioria dos tremores será um tremor essencial ou familiar, não o tremor do Parkinson. Eu, por exemplo, tremo. Sim. Quem não? Quem não, né? Já é uma coisa bem consolidada. O tremor do Parkinson, inclusive, é um tremor característico, né? Não é um tremor qualquer. Em geral, é um tremor mais de repouso. A pessoa, quando está parada, que ele aparece. Quando ela vai fazer o movimento, muitas vezes ela faz o movimento sem tremer nada, tá?
é um tremor que a gente diz como grosseiro, porque ele tem uma amplitude moderada para grande. Em geral, tipo supinação, pronação, que é a mão para cima ou para baixo, né? E o polegar fazendo a contração dele, como se estivesse contando moeda. O tremor em contar moedas e essa supinação, pronação, que é o típico, né? É um tremor mais lento do que o tremor essencial, que normalmente é um tremor fino da pontinha dos dedos em uma frequência muito alta, então ele treme muitas vezes por segundo, só que uma amplitude baixinha, tá? Então é um tremor fino para um tremor familiar, um tremor essencial, um tremor mais grosseiro para o Parkinson. E lembrando que esse tremor vai aparecer quando? Quando o paciente não estiver prestando atenção para suprimir esse tremor. Principalmente nas fases iniciais, o paciente é completamente capaz de suprimir o tremor, ele segurando pela vontade dele, ou muitas vezes fica segurando a mão para não tremer. E é um tremor que mais embaraça do que atrapalha. Ele embaraça o paciente socialmente. Socialmente é Mas assim, ele tá com a mão tremendo. Ele vai colocar uma agulha, uma linha na agulha, às vezes ele consegue. Mas se ele parar a mão por tempo suficiente, aí o tremor volta no meio do caminho. Então, eu insisto, assim, é um tremor que mais te embaraça do que te atrapalha no dia a dia. Uhum. Mas é o que mais chama atenção e é o que mais constrange os pacientes. Agora, lembra, e o Lauro pontuou bem, você não precisa ter tremor. E muitas vezes, né, Lauro, nós temos dificuldade de convencer um paciente que não treme que ele tem a doença de Parkinson. Né? É surreal, porque assim, ele fala, mas se eu não tremo, como que eu posso ter Parkinson? Sendo que a doença permite isso claramente. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E socialmente, a pessoa que tenta disfarçar o Parkinson, tipo, o senhor falou aí de segurar a mão para não tremer e manter aquela posição forçada, vamos dizer assim, isso prejudica o diagnóstico da doença, não? Não, eu diria que não prejudica, mas a pessoa se sentir mal com uma doença completamente tratável, principalmente no começo, é muito ruim. Poxa, a pessoa, você vai tratar, a pessoa vai ficar normal durante anos, assim, sendo uma coisa tratável. Uma hora ela vai ter que aparecer, né? Eu brinco que, assim, o paciente médio chega pra gente já muito tardio, numa situação que até o porteiro do prédio tá falando que é Parkinson. Não precisa nem de médico, é uma coisa muito óbvia. E isso não deveria ser assim. A gente deveria conseguir um diagnóstico um pouco mais precoce para a gente conseguir não só... hoje a gente não tem um remédio que cura a doença ou que vai modificar a evolução em si da doença, mas começar com melhorias na qualidade de vida para que essa pessoa chegue melhor na idade mais avançada, com Parkinson já mais avançado. Por exemplo, a atividade física regular, boa alimentação, um peso melhor. E só relembrando que agora o Lauro falou de sintomas pré-motores, né? Então, imagina, tremor, rigidez, lentidão. Isso é o que define a doença. Mas veja, às vezes 20 anos antes, como o Lauro falou, começa uma obstipação intestinal. 20 anos antes. Às vezes, 10 anos antes, o paciente tem uma diminuição do olfato. Você fala constipação intestinal, intestino preso. Coisa. A segunda coisa que acontece na sequência, alteração do olfato. Isso foi mascarado na época da Covid, né? Porque todo mundo tinha hiposmia. Eu testo o olfato e no Brasil nós não temos kits decentes para testar o olfato como tem lá fora, então a gente testa com o que a gente sabe. Então, vários pacientes têm essa diminuição.
terceira coisa que o Lauro citou, distúrbio comportamental do sono REM. O paciente, ele teatraliza o sonho. Então, um sonho mais vigoroso, eu estou sonhando que eu estou brigando com um ladrão. Eu vou tentar dar um murro no meio do sonho. E quem vai sentir é o parceiro que está ali do lado. Ou então o armário, né? Ou armário. Então, isso é engraçado até o momento que o paciente chega e fala que quebrou o pé porque chutou a parede, ou quebrou a clavícula porque caiu da cama por causa desse distúrbio comportamental. De Parkinson. Esse é o terceiro. O quarto, alteração do humor, seja uma ansiedade, seja uma depressão. Pra você ter uma ideia, se você juntar esses 4 sinais, alteração do olfato, obstipação intestinal, alteração do olfato, distúrbio comportamental do sono e alteração do humor, depressão ou ansiedade, a chance é de mais de 90% dessa pessoa vir a desenvolver uma doença neurodegenerativa. Então, assim... Não necessariamente a doença. Não necessariamente o Parkinson. Veja, o Lauro me corrigiu, é doença neurodegenerativa, não precisa ser necessariamente o Parkinson. Mas, veja, são sinais que te dão alerta. E a partir do momento que a gente passar a valorizar mais e passar a expor isso para a população geral, às vezes a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces para isso que o Lauro está colocando. Uhum. Quando o paciente está com um quadro muito exuberante, o neurologista não é necessário para o diagnóstico. Mas, assim, se você pegar antes da coisa acontecer, nós poderíamos testar remédios que hoje a gente só usa em estágios muito avançados e a gente não consegue ver tanta resposta. Tanto é que hoje, medicação, acaba de sair um estudo mostrando que não tem remédio que previne a progressão. Então, eu estava comentando ainda há pouco, um agonista GLP-1, semelhante ao Ozempic, exenatida. Acaba de sair o estudo... O Ozempic está na onda agora. É um similar ao Ozempic, o mesmo mecanismo de ação. O ano passado, a Lancet publicou um artigo mostrando que ele era muito bom. Aí nós aumentamos o número de pessoas para ver se tinha significância estatística. Acaba de sair o estudo mostrando que ele não teve diferença entre os pacientes que usaram e não usaram. Isso foi um golpe no coração da gente. Nós somos doidos para ter uma medicação que pelo menos retarde a progressão da doença. E hoje, como o Lauro falou, o que retarda a progressão, a única coisa que a gente sabe que retarda a progressão de doença é exercício físico aeróbico, preferencialmente mais puxado, tentando manter a frequência cardíaca em torno de 80% da frequência cardíaca máxima para a idade e no mínimo 150 minutos por semana. Isso é a única coisa que a gente sabe hoje que pode ajudar na prevenção da evolução da doença. Eu conheço um caso ele é atirador esportivo. Ele já está com os seus 80 anos, por aí, muito conhecido aqui. E ele participa, ele tem Parkinson num grau bem, assim, vamos dizer, adiantado, ele treme muito, muito, muito mesmo. E ele participa de campeonatos, recentemente ele participou lá em São Paulo de um campeonato sênior, não foi premiado, tudo, mas atira bem. Eu brinquei com ele, eu falei, escuta, e essa tremedeira, a gente é muito amigo, falei, essa tremedeira sua, quando você pega o rifle, a espingarda, você não treme, não, professor, olha, eu me transformo. Na hora que ele pega para atirar, ele fala que não treme a mira. Nada. Como é que é isso? É psicológico? O que é? E não é só um caso. Assim, primeiro é aquela questão do tremor, ele é um tremor de repouso, ele vai ter uma ação que é segurando a arma. Sim. O paciente consegue suprimir também o tremor. Agora, tem algumas coisas em Parkinson que é instigante, chega até a ser, assim, até um pouco engraçado às vezes. O paciente numa fase mais avançada, é como ele travar a marcha e não conseguir andar. Ele fica lá travado, não consegue andar. Se você der uma pista visual ou sonora, ele começa a andar de novo. Por exemplo, ele está parado com os 2 pés no chão. Aí você coloca um laser para ele falar, agora coloca o pé em cima desse laser. Ele vai. Então, ele esquece como andar, mas ele não esquece como marchar. Então, outra coisa que a gente costuma usar, o paciente está travado. Tá travado. Ele não consegue, o termo é freeze, é congelamento que a gente fala. Então, ele não consegue dar o primeiro passo. Mas se ele já deu outro passo, aí vai tranquilo. Ele vai daqui a água suja a pé. O problema é o primeiro passo. Então, nesse primeiro passo, você manda o paciente, em vez de andar, ele marchar. Como o mecanismo é diferente, ele consegue. Isso vale, por exemplo, para dançar tango.
Então, na Argentina, o paciente em estágio avançado do Parkinson não está conseguindo mais andar porque tem congelamento toda hora. Ele começa a dançar um tango, você fala assim, não, essa pessoa não tem nada. Tem nada. Por quê? Porque o mecanismo é totalmente diferente da marcha. Que coisa. Então, isso pode justificar, além do que o Lauro falou do tremor ser de repouso, não de ação, né? Isso pode justificar também porque você usa outras vias para acessar. Então, isso às vezes justifica essas coisas que parecem paradoxais, né? Um paciente que não consegue andar, mas consegue correr ou consegue dançar tango. Entendeu? Assim, parece paradoxal. Não é. Basicamente, você mudou o esquema da marcha. E a gente tem como certo que a gente nasceu sabendo andar. Não. Se você lembrar, nós começamos dos 10 meses a 1 ano e meio, foi ali que a gente aprendeu a andar. Nós não somos como um cavalo que nasce hoje e hoje mesmo ele já está trotando. Então, não é inato, a gente aprende a andar. E por incrível que pareça, isso vale tanto para andar, quanto andar, por exemplo, de bicicleta. Existe a frase clássica, né? Ninguém desaprende, ninguém esquece. Ninguém esquece como andar de bicicleta. Eu sim deixar alguém triste, mas a gente esquece como que anda. É estranho isso. A base da bicicleta é o equilíbrio, né? Eu acho. E tem paciente que anda de bicicleta e tem dificuldade para andar. Aí você fala, não é possível que esse senhor está andando de bicicleta. E anda para tudo quanto é lá, 10 km. Parou, de bicicleta. É a dificuldade. Parou, não dá conta de sair andando. Interessante. É surreal mesmo. O maior número de casos de Parkinson ocorre entre pessoas brancas, mas o maior número de casos fatais entre pessoas negras, de pele negra. Como é que é isso? Então, você quer falar? Não, pode. Veja, lembra que no Brasil nós não temos dinheiro para pesquisa. Então, também. Onde são feitas entre outras coisas? Onde são feitos esses estudos? Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Agora, começando na China também, aumentando. Então, veja. É uma raça predominante. Quem que é a raça que é estudada? É a raça branca. Quem que é a raça melhor tratada? Sim. Não estou querendo colocar mas é uma realidade. Então, a realidade é essa. Sim. Como isso é mais estudado em países dessa maneira, e isso, o Congresso Americano de Neurologia, na aula de Parkinson, a pessoa estava colocando exatamente isso. Nos grandes trials que eles fazem de tratamento, de seja lá o que for, a proporção brancos, negros ou latinos é tipo 75% a 80% brancos, 12% latinos, 8% negros. Então, assim, o próprio acesso é difícil. Então, você validar uma pesquisa dessas, essa afirmação que você fez, é um pouquinho difícil. Porque, assim, está mais que provado que os negros nos Estados Unidos têm menos acesso à saúde que os brancos. E tem receio, eles acham que, por questões da década de 30 e 40, de algumas covardias que foram feitas em estudos médicos, os negros nos Estados Unidos têm mais receio do que o restante da população de procurar ajuda médica. Então, eu não sei o quanto isso aí é real, dessa frase. A medicina fica sem uma base, né, científica, né? Exato. Assim, como pode um país que tem 40 e 20% da população nesses estratos, na hora do estudo, 80% é só a população branca e todo o restante é as outras populações. É difícil você dar uma opinião real em cima disso. Não sei se você concorda. Não, é isso aí. Eu ia falar isso. Não tem nada a ver com melanina, não é essa coisa. Acho que... Então, a gente não sabe. A verdade é, não sabemos. Bom, gente, como é que vocês veem o impacto da doença no seio das famílias?
Como é que a família lida com isso? O impacto das doenças neurodegenerativas como um todo, mas também não é só o Parkinson, não é só o Alzheimer, mas também do AVC é muito grande, assim. Muitas vezes você vai estar levando uma pessoa a uma dependência para funcionar no dia a dia em casa. Então, isso pode começar com, por exemplo, uma dependência para gerir finança, para fazer compra, mas pode chegar num momento que a pessoa está acamada e precisa ali de algum cuidador que vai trocar a roupa da pessoa, levar para tomar banho, limpá-la quando faz as necessidades, dar todas as medicações do dia. Então, não é incomum que alguém da família pare sua vida para tomar conta de um familiar que tá acamado ou que tem uma doença já num estágio grave. Tem que ter um cuidador permanente. Sim. Lembrando que isso é para estágios muito avançados. Sim. A grande maioria dos pacientes com Parkinson tem uma expectativa de vida muito, muito boa. Então, assim, judia um pouquinho na questão de qualidade de vida. Agora, isso que o Lauro está citando é só porque tem que ficar claro que é para casos avançados. Casos 15, 20 anos, cara, eu tenho pacientes assim, muito, muito bem, com 20 anos de doença. Quando eu falo muito, muito bem, ele estaria sentado aqui e às vezes ninguém saberia que ele tem a doença. Você matou uma pergunta que eu ia te fazer. Uma pesquisa que eu fiz na inteligência artificial, nossa amiga adorada, eu vi lá que já houve época em que Parkinson era quase que uma sentença de morte. Sim. Que abreviava até 20 anos o ciclo de vida de uma pessoa. Isso está afastado hoje completamente. Assim, talvez ainda tenha algum impacto na sobrevida geral, mas diminuiu bastante. Hoje não é uma doença... A qualidade, sem dúvida, melhorou muito assim, com o tratamento. A gente consegue cada vez mais fazer mais pelo paciente e ganhar mais tempo com qualidade de vida. Não é só ganhar tempo de vida. Não adianta nada a pessoa ter mais tempo se não tiver qualidade. E eu acho que assim, o grande coisa muito interessante é quanto os tratamentos atuais estão melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Porque viver mais sem qualidade também não faz sentido. Não adianta. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Bom, como é que funciona a estimulação cerebral profunda, que é a DBS, e quais são os benefícios e riscos associados a essa terapia? Eu queria perguntar, o que é essa estimulação cerebral profunda? Então, é o seguinte, você tem vários tipos de cirurgia para Parkinson. Você tem cirurgias que são ablativas, que você corta alguma coisa. Você tem cirurgias que são estimulativas. Então, veja, as ablativas são antigas. Já na década de 50 você tinha cirurgias. O problema... Prolopa. Bem antes. Primeiro remédio. 1968, o Prolopo tem exatamente 1 ano de vida a mais do que eu. Ele surgiu em 68, Cotsias e outros que muito colocaram. recente, então. E continua sendo o pilar do tratamento. Uma medicação de 57 anos continua sendo o pilar do tratamento. Mas voltando para a questão da cirurgia, veja, você tinha cirurgias desde a década de 50. Elas caíram em desuso porque, veja, a técnica, eu não tinha tomografia. Não é que eu não tinha ressonância, eu não tinha tomografia na década de 50. Se você lembrar, a tomografia é da década de 70, sim. A ressonância também. Então, a cirurgia, você tinha casos bons
mas casos muito ruins. O problema da cirurgia ablativa é que ela é definitiva. O que é cirurgia ablativa? Imagina o seguinte, essa área eu acho que está causando o mal do paciente. Eu vou no cérebro, abre o cérebro. Eu vou e corto aquele apêndice, ele não faz falta para a gente em nada, joga aquele apêndice fora, está resolvido o problema da apendicite. No cérebro tem algumas áreas que estão funcionando mal. Se eu corto a área que está fazendo o cérebro funcionar mal, eu posso melhorar a doença. Só que no cérebro tudo é muito próximo. Se eu cortei a área um pouquinho errada, eu não tenho como voltar ao que era antes. Então, as cirurgias ablativas caíram em desuso a partir da década de 60. A partir do momento que surgiu a levodopa por conta do risco, né? Ficou muito melhor usar esse remédio do que isso. Aí, na década de 90, chegaram as cirurgias estimulativas. Então, aquele núcleo cerebral, ele está funcionando de forma errada. Eu coloco um eletrodo naquela região e passo a fazer uma estimulação ali. Aí, ou eu silencio... É o eletrochoque. Não. Vamos comparar com marca-passo. Marca-passo é uma coisa mais, excelente. Mais palatável, que o eletrochoque é. Então, eu coloco... Vamos dizer que o núcleo é esse. Eu coloco o eletrodo aqui, eu não cortei nada. Eu só coloquei um eletrodo, ele faz um estímulo. Ele silencia ou ele estimula a área que eu quero. Com isso, você tem uma melhora estrondosa em vários sintomas. Então, eu brinco que você não deve perguntar para que serve a cirurgia. Você deve perguntar para que ela não serve. Então, ela serve muito bem para tremor. Para tremor, ela é fantástica. Ela serve muito bem para rigidez e lentidão. Para que ela não serve? Sintomas fonoaudiológicos. Então, uma voz miúda, salivação, sintomas autonômicos, não, ela não serve nada. Ela não serve para equilíbrio. Se o paciente já está naquela... Se você lembrar no começo, eu falei que o quarto sinal era uma alteração de equilíbrio. Se o paciente está com alteração de equilíbrio, ele não serve nada para isso. E não serve para apraxias, que é esse congelamento de marcha que eu e o Laura estavam conversando antes. Então, para os outros sintomas do Parkinson, ela serve muito bem. Só que tem como você saber se o paciente vai ou não ter resposta. Então, vamos colocar uma escala. O PDRS, MDS, vamos colocar uma escala qualquer, vou dar valores só para a gente tentar entender. Sim. Imagina que nós três que não temos a doença, nós estamos 10 em 10 nessa escala. Ou seja, nós não temos sinal ou sintoma nenhum dessa doença. Você pega um paciente que está 3 na escala, então ele está bem afetado. Você coloca esse paciente sem a medicação, sem usar nenhum remédio, ele está 3 na escala. Você manda o paciente para fora de sua sala, pede para ele tomar as medicações que ele toma e pede para ele entrar de volta. Se ele aumentar 33%, ou seja, se ele passar de 3 para 4,4, esse paciente é possível que ele tenha uma melhora razoável com a cirurgia. Quanto mais você melhora, de 3, se eu passei para 6, você espera que o paciente melhore muito. Quanto maior for a melhora relacionada com a medicação, melhor vai ser o resultado dessa cirurgia. O Parkinson, de alguma forma, ele afeta a memória da pessoa? Pode afetar, mas é um acometimento tardio. Não é uma coisa que a gente vê no início da doença. A demência relacionada à doença de Parkinson, que é uma coisa bem descrita, ou existe uma doença que ela é prima irmã do Parkinson, que é a demência por Corpúsculo-Levy, são doenças diferentes do Alzheimer, inclusive assim, a manifestação principal não é nem tanta memória, é mais a capacidade de executar uma tarefa mais complexa, mas assim, a demência de um paciente que começou o Parkinson em geral é 15 anos depois, por aí, não é uma coisa que acomete ali nos primeiros 5 anos de doença, não. Já essa outra situação, que é a demência por Corpúsculo-Levy, ela já pode ter um acometimento cognitivo precoce. Só falando das cirurgias, então assim, muitas vezes pessoas ainda se assustam quando a gente fala em cirurgia de doença de Parkinson, que realmente, mexer na cabeça não é uma coisa agradável. Deixa a gente tranquilo, definitivamente. E realmente, a cirurgia ablativa ou destrutiva lá naquela região, não é uma coisa que é legal você expor para o paciente. Agora, a neuroestimulação, a pessoa tem que pensar como se fosse um marca-passo. Marca-passo estimula o coração a bater direito, o eletrodo lá no cérebro faz a pessoa funcionar direito o movimento e voltar às suas atividades. E tudo deu errado, você tira.
não ficou uma lesão. Você entendeu? Assim, o risco de você ter alguma coisa importante é muito, muito pequeno. Então, obrigado. Eu acho uma coisa interessante. Agora, recentemente, o ano passado, foi aprovado uma cirurgia por ultrassom, né, Laura? Não é bem uma cirurgia, porque basicamente você foca o ultrassom numa área específica do cérebro. Ela vale muito mais para tremor, quando o tremor é muito incapacitante. E a grande vantagem é que não tem anestesia, não tem nada. Basicamente, você faz um ultrassom focado. Ela está chegando no Brasil agora, lá fora ela já foi aprovado. Já chegou no Einstein, né? Chegou. Então, assim, é algo muito interessante, mas que tem uma indicação precisa na doença. A gente... quando eu passava, vindo nesse caminho aqui, eu vi um carro colocando assim, fazendo propaganda, um elixir para tudo. Sim, eu adoraria que tivesse esse remédio para tudo. Ou a cirurgia para tudo. Ou a cirurgia para tudo. Não é assim. Para um punhado de coisa. Vamos tomar um cafezinho, gente? Aliás, não é qualquer café. É o café Cajubá. Deixa eu dar meu recado aqui. Se na sua região não tem o café Cajubá, na sua cidade, lá no supermercado, no armazém, na venda, você entra no mix do Cajubá, cafecajubá.com.br, no seu computador, no seu celular, faça o seu pedido que logo chega aí para você. É a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Café Cajubá faz bem para a saúde, né, gente? E tem vários estudos mostrando benefício do café para inúmeras situações. Para tremor, ele pode piorar um pouquinho quando bebe muito. Tudo em excesso, né? Paradoxal, ele parece ser bom para o Parkinson, mas ele é ruim para o tremor do Parkinson. Então o café é uma coisa interessante, e como tudo na vida, em excesso, assim, né? Em excesso faz mal, pouco demais também faz mal. Assim. Até água, né? Água em excesso afoga. Um professor muito querido meu sempre repetia que a virtude está no meio, Dr. Gladstone. A virtude está no meio. Gente, e o papel vocês já falaram aqui, eu gostaria que desse mais uma aprofundada, o papel da fisioterapia e da reabilitação no Parkinson. Assim, é um papel muito importante. Não só falar fisioterapia, reabilitação como um todo, né? Porque diferentes problemas do paciente podem ser resolvidos com profissionais diferentes e em momentos diferentes. Quando a gente fala de doença de Parkinson, como é muito evidente a questão física inicial, a gente fica pensando muito no fisioterapeuta, que inclusive a fisioterapia é a nossa principal arma para o desequilíbrio, a dificuldade para andar. Tá? Mas em outros momentos, por exemplo, a gente vai precisar de um fonoterapeuta para melhorar a dicção, a forma como você está falando, para melhorar a deglutição, para não ficar engasgando, a salivação excessiva. A gente pode precisar de um psicoterapeuta, de um psicólogo, para um quadro de ansiedade, de depressão, mais tarde talvez uma estimulação cognitiva para evitar um quadro demencial ou para evitar uma progressão de um quadro demencial. O terapeuta ocupacional, que é uma profissão muito pouco falada, mas para ajudar em órtese, às vezes na confecção de uma cadeira de roda, no caso muito avançado. Então, a gente tem que dar um crédito para essa equipe multidisciplinar, e é uma das coisas que mais tem evidência que funciona. É quando a gente une não só o médico com sua receita, mas a gente está lançando mão aí de outros profissionais. Fisioterapeuta, fonoterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentre outros. Tratar doença de Parkinson sem ter um bom fisioterapeuta hoje é muito, muito difícil. Então, assim, eu desde que eu tive acesso a esses grandes profissionais que me ajudam demais, mudou muito a maneira como meus pacientes reagem, sabe? Mudou muito. Então, assim, eu sou
um grande devedor, e quando a gente fez a Associação de Parkinson, que o ano passado ela foi extinta aqui em Uberlândia, por falta de fundos, assim, foram quase 17 anos, a chefe era uma fisioterapeuta que era uma pessoa, que é uma pessoa muito empenhada nisso, a doutora Cristiane. Então, assim, é um ótimo, é um auxílio, assim, ímpar que a gente tem no tratamento da fisioterapia. Importante. Bom, nosso tempo já está meio no talo ali. Para a gente encerrar, como é que vocês veem as perspectivas futuras para o tratamento da doença de Parkinson, incluindo novas terapias e tecnologias? Assim, talvez a principal recado aí para deixar é que, assim, doença de Parkinson é uma doença tratável. Apesar da gente não ter uma cura no sentido da pessoa fazer um tratamento só e resolver o problema, a gente consegue fazer com que a pessoa melhore a qualidade de vida, não só naquele momento que ela está ali, e nesse momento inicial é quando melhora muito mesmo, quando também manter uma qualidade de vida durante muitos e muitos anos. E aí, com o passar do tempo, a gente vai esperar que surjam novos tratamentos e, quem sabe, essa pessoa vai se beneficiar com os tratamentos futuros. Então, não é uma sentença de morte, não é uma sentença de que a pessoa vai ficar incapacitada. Já acabou a vida, né? Tem esperança, sim, tá? E a esperança não só com tratamentos que vão vir, como com o que a gente já tem agora. Sim, se você lembrar, tirando, por exemplo, a estradaferlina, tirando algumas técnicas cirúrgicas muito específicas, nós temos tudo aqui no Brasil. Você não precisa mais sair daqui para ir lá para Nova York para ter um tratamento de ponta nessa doença. Só que o tratamento, veja, ele tá se espalhando. A grande maioria dos médicos neurologistas tem uma boa noção de como tratar isso. O que eu acho que está faltando, assim, o Lauro deu o recado dele, o meu recado seria o seguinte: você tem uma doença neurodegenerativa, exercite-se. Tá? Esse é o recado mais importante. Assim, veja, eu não tenho nenhuma arma que impede a doença de evoluir. Peraí, não, eu tenho sim. Eu tenho exercício. Ele retarda a progressão. Graça, né? Gratuito. Assim, eu não consigo pagar uma academia. Tem chão perto da sua casa? Você entendeu? Assim, qualquer aqui, pessoa tem consegue um parque caminhar. Sabiá. Mas veja, se ele não tem o Parque Sabiá em outra cidade, ele tem a rua da casa dele. Exato. Então, assim, qualquer exercício A ajuda. maioria das prefeituras aqui da região instala já nas suas praças instrumentos, equipamentos não são nada grandes tecnologias, né? Não Mas é necessário. dá para fazer bem. Doutor Facundo, doutor Lauro, foi um prazer muito grande tê-los aqui. A gente sabe que tem assunto aí para mais 1 hora de programa. Mas o recado que vocês deram, tenho certeza que foi de muita importância para quem nos acompanha. Com a certeza de que é o que os dois falaram aqui, com muita propriedade, que Parkinson não é nenhum fim de vida, qualidade de vida depende de você se cuidar. Mas, né? Tá aí fazer o quê? Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.